Boa tarde a todos. Quero agradecer o povo de Balneário Camboriú que está aqui presente, nos acompanha aqui e pelo YouTube da Câmara de Vereadores. Já quero antecipar que o meu voto é contrário ao relatório do vereador Gelson e favorável à continuidade do trabalho da CPI. E gostaria de iniciar minha fala lembrando que o pedido dessa CPI foi feito e colocado para as assinaturas dos vereadores dessa casa no dia 22 de fevereiro de 2023. Uma quarta-feira de cinzas e de imediato tivemos, além da minha assinatura, a assinatura dos vereadores Patrick Machado, Juliana Pavan, Lucas Gotardo e Eduardo Zanata. E em 2024 tivemos a assinatura dos vereadores Alessandro Teco e Cristiano. E se não fossem esses vereadores, não teríamos iniciado essa CPI fundamental para Balneário Camboriú. Depois de mais de 100 dias do início dessa CPI, o relator esperou as diligências serem entregues e fez uma conclusão pífia, que sequer levou em conta o requerimento de abertura da íntegra e concluiu pela inexistência de fato determinado para o prosseguimento dessa CPI. Então, eu e o vereador Lucas Gotardo estamos apresentando um relatório para contrapor o relator e explicar a necessidade da CPI para os dois outros membros, o vereador Anderson e o vereador Cacá. O relatório tem 15 páginas, demoraria bastante tempo para a leitura, passaria do tempo disponibilizado pelo presidente, mas vai ficar disponível para todos lerem. Só de termos um inquérito policial de investigação criminal dos gestores e técnicos da EMASA sobre despejo de esgoto in natura no Rio Camboriú, já é um fato determinante para seguirmos com a CPI do saneamento. Mas esse nem é o fato principal. Dizer que essa CPI não é necessária é ir contra o povo de Balneário Camboriú, o maior impactado em toda essa situação, principalmente por ter pago por um serviço que não recebeu. Foi graças a esse pedido de CPI, constante fiscalização e cobrança dos vereadores do bloco da CPI do saneamento, o apelo da população e outras denúncias que as obras na estação de tratamento vêm sendo feitas. Até 2019, a estação de tratamento de esgoto tinha 98% de eficiência e era referência. De lá para cá, nossa cidade vem sofrendo com falta de balneabilidade da praia, o Rio Camboriú cinza, o cheiro ruim no Nova Esperança, Jardim Parque Bandeirantes, Barra, São Judas, Barra Sul, Vila Real, no Barranco em Camboriú, que inclusive continua insuportável o cheiro. Isso prejudicou a saúde pública, o meio ambiente, turismo, economia, a reputação da nossa cidade. E se só isso não são fatos determinantes. Mas respondendo e explicando ao vereador Gelson, o motivo dessa CPI é investigar as reais condições de saneamento básico no município de Balneário Camboriú, dos serviços públicos dessa área e dos possíveis impactos na balneabilidade, meio ambiente, saúde pública, economia e turismo. Então, afirmar que não descreve os fatos que fundamentam a suposta irregularidade também não se sustenta, pois na justificativa do requerimento de abertura da CPI são apresentados não apenas um fato, mas 7 que fundamentam a necessidade de investigação e todos estão ligados à CPI e que o vereador ocultou do seu relatório. São eles: 1. As graves condições de vulnerabilidade da Praia Central de Balneário Camboriú nos relatórios do IMA. 2. Identificação de consideráveis divergências entre os indicadores de concentração de E. coli nas amostras coletadas apresentados pelo relatório do IMA e o relatório pela EMASA. 3. As precárias condições da estação de tratamento de esgoto decorrentes de possível negligência da gestão, exposta após inúmeras notificações emitidas pelo IMA e na fala do engenheiro Wagner. Situação catastrófica. 4. Apelo da sociedade por providências evidenciado pela reunião de entidades do município, Observatório Social, OAB, a Cibalc, Sindisol, Conseg, Sindilojas e Comitê da Bacia do Rio Camboriú. 5. Valores transferidos pela autarquia ao município, que até 2020 são 96 milhões, que demonstrando que a EMASA era superavitária e com condições de investimento na melhoria dos serviços públicos, e que hoje chega a 115 milhões até 2023, recursos que não foram aplicados. 6. Indício de realização de transformação da EMASA em sociedade de economia mista, ou fazer concessão, PPP, ou outras situações já questionadas anteriormente pela Câmara, numa forma de utilizar isso como uma solução justificada para as condições precárias dos serviços atualmente prestados e das limitações da gestão na autarquia. E 7, várias matérias da imprensa destacando condições inapropriadas para banho nas praias do município divulgadas em nível nacional.
Com todos os elementos que acabei de citar e que o vereador Gelson omitiu do seu relatório, cabe destacar ainda que no dia 24 de fevereiro de 2023, o vereador Gelson Rodrigues assinou o contrário ao requerimento da abertura da CPI e ainda justificou-se com a seguinte fala, que BC não tem culpa se a cidade de Camboriú não faz sua parte com relação ao saneamento, pois a nossa cidade é 97% saneada. É bom refletir e explicar para o vereador que realmente Camboriú precisa fazer sua parte, fazer rede de esgoto e tratar. Mas em todo esse tempo, nunca teve tratamento. E Balneário Camboriú tem realmente quase 100% de rede coletora. E até 2019 tratava com 98% de eficiência, mas depois não tratou o esgoto da cidade por quase 4 anos, tendo um mês que chegou a 1% de eficiência, e foi por esse motivo que perdemos a balneabilidade. Inclusive, ela volta a melhorar depois das obras de recuperação na estação de tratamento de esgoto. Além disso, como a CPI foi aberta depois de 1 ano e 5 meses do pedido inicial, muitas coisas aconteceram, como o recebimento de um abaixo-assinado com mais de 500 assinaturas dos moradores do Nova Esperança, que não aguentavam o forte cheiro no bairro. De relatos como o do Rafael Aragão Gonzalez, que faleceu recentemente em um acidente na Praia Central, mas que era uma pessoa indignada com a situação da falta de balneabilidade na nossa praia e que teve uma micose no seu rosto devido à balneabilidade imprópria. Da população indignada que já lotou o plenário dessa casa pedindo à CPI respostas. Ou também na fala da bióloga Aline Petris, em audiência pública, que constata que na água da praia de BC havia giardia, criptosporídeo e toxoplasma gondii, que são 3 protozoários que, caso ingeridos, causam doenças. E se há isso na água, é porque há fezes, e que pode causar morte em crianças. Assim, fica evidente a relação entre os surtos de diarreia, gastroenterite e infecção intestinal, que tem acometido moradores e turistas e lotam unidades de saúde, sendo diagnosticado como norovírus. Mais os 3 minutos, por favor, presidente. Tem relação com as águas poluídas por material orgânico. Basta o banhista entrar no mar para contaminar-se. Fora briozoários na praia, mortandade de peixes, os corretores de imóveis que foram prejudicados na comercialização de imóveis, o trade turístico que está hoje na Argentina e vai em breve ao Uruguai e Chile divulgar BC, mas que não pode dizer que tem praia própria. Fora isso, temos um empréstimo que foi aprovado por essa casa de 100 milhões para a EMASA, com meu voto contrário. O mesmo valor que foi desvinculado da EMASA para a Prefeitura. Temos a primeira obra da Lagoa de Aeração, que custou em torno de 5 milhões e que não deu certo, até o momento não foi devolvida aos cofres públicos. Sendo necessária uma nova obra que custou 4 milhões com dispensa licitatória. Ainda contrataram um software de 9 milhões pela EMASA. Foram apresentadas 25 diligências que o relator aceitou e, mesmo assim, com todos esses fatos, o relator concluiu que não há necessidade de seguir a investigação com base no requerimento de abertura. O que causa espanto é como um vereador que assinou contra a instauração da CPI decidiu fazer parte dela. Tornou-se relator e elaborou um relatório parcial, usando argumentos pessoais contra uma solicitação legítima de vereadores da Câmara Municipal. Se essa é a opinião do vereador, o mesmo deveria ter se abstido de fazer parte da CPI e não ser relator apenas para sabotar a mesma por ter sido contrário à instauração dela. Além disso, mesmo que a obra de reparo tenha sido feita, não podemos esquecer os 4 anos que a nossa cidade sofreu com falta de balneabilidade, rios cinza, mau cheiro e tantos impactos no meio ambiente, saúde pública, turismo, economia e reputação da cidade. E me pergunto, por que não querem dar transparência para a população? Por que não querem explicar o que ocorreu nesses 4 anos? Se foi má gestão, omissão, o que aconteceu? Ainda não ouvimos ninguém. Solicitamos oitivas que foram rejeitadas pelo presidente, mas temos aqui mais um ofício com 8 nomes que precisamos ouvir, que está protocolado. E se não houve nenhum problema, a atual gestão tem chance de se explicar, mas se houve, a nossa cidade merece respostas e os responsáveis precisam ser penalizados. Espero que com esse relatório, com todas as evidências, com a fala das entidades, infelizmente, não foi possível de ser feita, mas que os vereadores Anderson e Cacá reflitam e vejam a importância do prosseguimento da CPI. No site www.cpidosaneamento.com.br tem o histórico, os motivos, o trabalho realizado e também esse nosso relatório na íntegra, contrapondo as alegações do vereador Gelson. Eu quero agradecer ao nosso povo
pela presença, por dedicar tempo de vida para defender o bem da nossa cidade, enquanto o vereador eleito, que é remunerado, trabalha contra. Meu voto é contrário ao relatório do vereador Gelson e sou favorável à continuidade dos trabalhos da CPI. Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou do vídeo? Se inscreva, compartilhe e acompanhe também as nossas outras redes sociais.